Amém? Que a paz do Senhor seja convosco novamente. Você que chegou agora, preste atenção, tá? Essa palavra, ela vai trazer uma reflexão muito forte para a nossa vida. E eu tenho certeza disso. Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Vamos dar início à leitura. Tem como título: Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Estas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Pode estar liberando o chat para mim, fazendo um favor? Quem está me ouvindo perfeitamente, digita 10 para mim estar sabendo. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Vamos dar início. Primeiro, eu quero perguntar a vocês. Calma que eu tô montando a pregação na minha cabeça. Primeiro, eu quero perguntar a vocês. Todos aqui sabem o que é uma viúva, correto? Todos vocês sabem o que é uma viúva. O que é uma viúva? É uma esposa que teve o seu marido falecido, correto? Todo mundo sabe disso. E agora a Bíblia está nos mostrando que Jesus está entrando na cidade, bem na porta da cidade de Naim, aonde, passando Jesus ali, observa uma multidão, né? A multidão observa junto com Jesus que estava tendo ali um funeral, né? Pessoas ali carregando o morto, e esse morto, a Bíblia está nos mostrando que agora é o filho dessa viúva. E a Bíblia continua dizendo
que este é o seu único filho. Ele é a última família desta viúva. Pois, pensa comigo, se ela perdeu o marido, por isso está sendo chamada de viúva, e agora o seu único filho também, então a família desta viúva já não existe mais, somente ela. Jesus, vendo esta situação em qual uma viúva que já teve a dor, já passou pela dor de perder o seu marido, agora chorando muito pela única família que tinha lhe restado, Jesus observou essa cena e se compadeceu daquela viúva. Eles estavam caminhando com o caixão, a viúva chorava. Olha a cena, imagina essa cena. E Jesus olha para aquela cena, para aquela mulher, e diz para ela: não chores. Versículo de número 13. E vendo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Aí eu te pergunto, ela é viúva, perdeu o seu filho, perdeu o seu marido. Qual é a situação? Qual é a pessoa que neste momento não estaria chorando, em prantos? Aí chega Jesus, que naquela época estava começando, né? E a multidão o perseguia pelos seus milagres, pelos seus ensinamentos. Chega um cidadão chamado Jesus para aquela viúva e diz para ela: não chores. Aí é o contexto. Por que Jesus disse: não chores? Será que Jesus chega do nada e fala para a mulher: ó, perdeu seu marido e seu filho, mas não chora não, viu? Claro que não. Jesus viu a situação a qual aquela viúva estava passando e ele se compadeceu. Ao se compadecer, ele não vai debochar, muito pelo contrário. Quando Jesus fala para você: não chores, ele está entrando na situação. Ele está entrando no contexto, o porquê está chorando. Jesus chega para ela e diz: não chores. Sabe, quando uma pessoa tem autoridade, chega a arrepiar, não chega? Imagina o nosso Jesus dizendo para aquela mulher, no meio do funeral: não chores. É sinal que Jesus já estava ali para isso. O milagre ia acontecer. Jesus disse: não chores. Então ele já entra com a providência. E o que ele faz? Toca. A Bíblia está nos mostrando que ele toca no caixão, aonde o filho dessa viúva estava morto. E disse: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. O menino ouviu a voz de Jesus, o milagre aconteceu, ele se sentou e começou a conversar. A multidão, observando isso, começa a tremer, começa a mostrar um grande temor.
para com a vida de Jesus. E o povo reconhecendo, Jesus estava passando. Concorda comigo? A Bíblia falou. Jesus estava passando, Jesus não era dali. Aí vem, diz para a mulher, não chores. Aí vem, fala para o menino se levantar. O menino senta e começa a conversar. Um menino que estava morto. Assim como o seu pai. Jesus entrou na situação com a providência, com o milagre e ressuscita esse menino apenas com a sua voz, apenas com as suas palavras. A autoridade de quem tem particular com Deus, de quem vive por Deus, de quem é Deus. O menino senta e começa a falar. Quem sabe, né? Dá uma água. O que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo? Mãe, por que você tá chorando? A multidão observa, porque a multidão que estava com Jesus e o povo daquela cidade que estava acompanhando esse funeral, não sei quantas pessoas tinha, mas a notícia começa a se espalhar. E os comentários. Você quer saber uma notícia? É pelos comentários. Pelos comentários você chega na notícia. A multidão se assustou, se alegrou, respeitou, temeu aquela situação que eles tinham vivido com os próprios olhos. E a notícia começa a se espalhar. E o povo, ao invés, de fazer como os fariseus e os escribas, procurando algo para incriminar Jesus, a Bíblia vai mostrar que eles reconhecem o feito, reconhecem o milagre, reconhecem que Jesus é Deus. Vocês concordam comigo? Se você não concorda comigo, está na palavra. A multidão diz, versículo 16. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Ou seja, eles reconhecem que Jesus é do Pai. Eles reconhecem que através da vida de Jesus, Deus visitou aquele lugar. E foi Deus que fez aquele milagre. Vocês conseguem perceber a autoridade? Jesus não precisou de mesa de cirurgia. Jesus não precisou do hospital mais Albert Einstein, eu não sei, Unimed, Sagrado Coração, Amaral Carvalho. Não precisou nada disso. Nem uma USC, nem nada. Apenas com a sua voz. Ele chega com autoridade, não chores, e chega para o menino, jovem, eu te digo, levanta-te. O sopro, através da voz de Jesus, da vida, o sopro do Espírito, o preenchimento, a vida chega naquele lugar. O menino se senta, começa a conversar. Aí eu vou aplicar no dia de hoje para nós. Jesus, mesmo que a gente às vezes
não consiga ou não tenha conhecimento em saber pedir, na nossa dor, Jesus observa. Na nossa alegria, Jesus observa. A viúva estava caminhando com as pessoas que estavam carregando o seu filho morto. E Jesus olha aquela situação e começa a se compadecer. Jesus tomou a dor daquela viúva. Ao chegar na porta da cidade de Naim, Jesus observa. Jesus se compadece da dor. Ela só estava fazendo aquilo que é normal de se fazer num funeral. Ela não pediu nada para Jesus. Você está conseguindo entender? Você está conseguindo pegar a senha? Ela não pediu para Jesus curar, libertar, ressuscitar. Mas Jesus observou a dor dela. Assim acontece na nossa vida. Muitas das vezes a gente está caminhando da mesma forma. A gente já não consegue mais falar. A gente só está indo. Olha, a viúva estava indo enterrar o seu filho. E Jesus observa, se compadece e muda a história, não somente dela, não somente do filho, mas de toda a cidade que o reconhece como um profeta do Senhor, um profeta enviado por Deus. Vocês conseguem reparar nisso? Ela não pediu, Jesus ressuscita. Jesus não tinha nem entrado na cidade, estava ali na porta e já chegou observando. Jesus observa a nossa dor. Mesmo que a gente não consiga entender ou ver a presença dele. Aquela viúva estava carregando, ia chegar no momento que ela ia chegar no local onde ia enterrar o morto, o seu filho, e depois disso ela ia embora para casa, ou alguma coisa assim. Para ela, aquilo ali, ela estava seguindo o plano. Num funeral, o que a gente faz? O morto é carregado, aí tem lá as últimas despedidas, enterra, e depois cada um por si. É assim no funeral, não é? Então, ela já tinha enterrado seu marido, agora vai enterrar seu filho. Ela ia ficar sozinha. Mas não. Jesus, mesmo sem ela pedir, eu me arrepiei aqui. Jesus fez. Jesus faz. Mesmo sem você pedir às vezes, mesmo você achando que você está caminhando para o seu fim, para a sua solidão, para o seu desamparo, Jesus, ele observa a sua dor e te diz nessa noite: não chores, levanta-te, senta, conversa, tem vida. Jesus trouxe vida. Jesus falou sobre vida e a vida aconteceu. Ele voltou à vida. Restaurou não somente a vida daquela viúva, a vida do seu filho, a vida da grande multidão, mas deixou o legado. Jesus observa a dor. Jesus se compadece da dor. Jesus está observando a sua dor. Jesus está observando o seu sofrer. Jesus sabe. Vai chegar uma hora que Jesus vai chegar para você e vai falar: não chores. Sou eu que venho trazer a vida. Sou eu que venho mudar a sua história. Não chores. Levanta-te daí, morto. Senta, conversa. Vai viver de novo. Talvez os seus sonhos estejam como aquele filho daquela viúva. Estejam enterrados. Estejam sem vida. Você caminha todos os dias pensando que, como aquela viúva, era enterrar o filho e depois o que fosse para acontecer.
A gente vive sem sonhar às vezes e esquece. A gente já tá caminhando, ó. Não deu certo, é isso. Amém. Beleza. Não deu certo, agora já não consigo mais sonhar. Aí começa a parar de sonhar. Às vezes a gente caminha e não sonha mais. Por causa de situações, por causa de pessoas, por causa de morte, de percas. Mas a gente tem que entender que Jesus, ele observa a nossa dor. Ele sabe quem você perdeu. Ele sabe o que você deixou de sonhar. Mas nessa noite ele te fala: não chores. Não é para chorares. Levanta-te, menino. Levanta-te, jovem. Levanta-se, senhora, senhor. Levanta-se. Levante. Jesus se compadece da sua dor, mesmo que você não tenha percebido que ele estava ali, que ele está aí. Ele se compadece da sua dor. A viúva ia enterrar o filho e nem sabia que Jesus estava observando ela. Ele tocou no caixão. Sabe o que significa isso? Tocar num caixão? Naquela época, tocar num caixão o deixava a pessoa impura, sabe? E Jesus, ele quebra essas regras. O nosso Deus quebra todas as regras no entendimento do humano, do ser humano. Ah, não pode curar no sábado. Jesus quebra essa regra. Ah, não sei o que, sei lá. Jesus quebra essa regra. Não pode tocar no leproso que você vai ser impuro também, vai pegar essa. Jesus cura. Não pode tocar no caixão que você vai ser impuro. Jesus muda essa história. Naquela época, a mulher que não tinha marido, que era viúva, ela não tinha prestígio mais na sociedade. Era desvalorizada naquela época. Uma mulher que não tinha marido, ela não era bem vista. Era sinal de tristeza, de rejeição, sinal de, de coisas ruins. Uma mulher que não era casada naquela época, sabe? Mas Deus se compadeceu. Era o fundo do poço para aquela viúva. Era o fundo. Ela perde o seu provedor, ela perde o seu marido, ela perde o seu provedor. Também, naquela época, as viúvas não podiam chegar em qualquer lugar, porque era mal vista, era considerada pessoas sem sorte, era considerada pessoas que não tinha mais sonhos, era considerada pessoas que até a dignidade era meio duvidosa. E esta mulher, viúva, que agora está para enterrar o seu filho no fundo do poço. Mas Jesus observa a nossa dor quando a gente está no fundo do poço. Ele não está com nós só na nossa alegria. Quando nós estamos no fundo do poço, Jesus está presente. Jesus está se compadecendo de nossa dor. Sem esperança. Aquela viúva, depois que enterrou o seu marido e já estava indo para enterrar o seu filho, o único filho,
ela já não tinha esperança. Pense, enterrou seu marido, enterrou seu filho. Que esperança tinha naquela mulher? Como que seria agora sem o seu filho? Depois de perder o seu marido também. Como seria a vida dessa mulher? Sem esperança, triste, perdeu a companhia, perdeu o provedor, perdeu o sustento da casa, perdeu seu único filho até naquele momento. Não tinha esperança para aquela viúva. O que você perdeu que você se encontra sem esperança hoje? O que você perdeu para você estar assim hoje? Sem esperança, sem novos sonhos, sem novos objetivos, sem metas para alcançar? O que você perdeu? Ei, não chores. Levanta-te. É o Senhor Jesus que está te ordenando. Levanta-te. Tá desesperado? Levanta-te. Tá chorando? Não chores. Não é para chorares. Jesus se compadece da sua dor, do seu sofrimento. Jesus sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir, antes mesmo de você reconhecer que Ele está ali, que Ele está aí. A viúva não tinha força, a viúva não tinha esperança. E mesmo assim, teve o mover, teve o milagre, teve a compaixão de Jesus para com a vida dela. Tem coisas que a gente sofre silenciosamente. Tem coisas, tem batalhas interiores, batalhas espirituais que ninguém entende, que ninguém tem o conhecimento. Mas Jesus, Ele sabe. Ele contempla a sua dor silenciosa. Ele contempla o seu sofrimento. Jesus chega para aquela mulher e diz: não chores. Seria a mesma coisa dele falar: cheguei. Seria a mesma coisa que Jesus falar: ei, viúva de Naim, não chores, eu cheguei. Deus está pronto, sempre esteve pronto para chegar em você e falar: não chores, aqui eu te dou a vida, aqui eu te renovo os sonhos, aqui eu trago de volta a esperança, aqui eu te faço sorrir de novo. Vocês estão conseguindo entender? Jesus tem o poder. Ah, mas eu não gosto mais de Jesus. Ele não salvou uma pessoa que eu amava. Ai, eu não vou seguir mais Jesus. Ai, eu não sou mais cristão. Ai, eu parei com essas coisas, né? Igual aquele filme Deus Não Está Morto. O professor ateu queria que todo mundo fosse ateu, porque na cabeça dele, Deus não salvou a mãe dele de morrer. Mãe ou vó, não lembro. Acho que é mãe. Então, como ele culpou a Deus, ele culpou a Deus por não salvar a sua mãe, não salvar a pessoa que ele amava. Então ele se decide não seguir mais a Cristo por esse motivo. Então ele começa a ter uma raiva muito grande de Deus, a ponto
de pregar a todas as pessoas daquela universidade que Jesus, que Deus não existia. Como o nome do filme, que Deus estava morto. Está morto. Porque Deus não livrou a mãe dele de morrer. Ele culpa Deus por isso e decide fazer outras pessoas também não acreditar nele. Não é assim? Eu não sei qual é o motivo, não sei se todos que estão nessa sala estão firmes na presença do Senhor, mas eu também não sei você que se encontra afastado do caminho, eu também não sei qual é o motivo. Se foram pessoas, se foram percas, se foram traições, se foi abandono, se foi crítica, se foi boato, eu não sei. Mas nessa noite não chores. Levanta o morto, senta, conversa, explica, ora, porque Deus se compadece da sua dor. Reconheça-o. Tudo. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe de tudo, ele cuida de tudo. Não é porque Deus não livrou alguém que você goste, que você ame, ou que alguém te traiu e te abandonou, ou que alguma situação dessas, que Deus não estava ali naquele momento, observando e sentindo a sua dor. Não é porque aconteceu que Deus te abandonou. Jesus te manda nessa noite. Levanta-te, jovem. Levanta-te. Não chores porque eu cheguei. Volte a sonhar. Volta-te. Assim como Jesus usou para com autoridade. Naquele caixão ele tocou e a sua voz com autoridade. Levanta-te. Levanta-te. Comece a sonhar. Depois que o menino se levantou, sentou, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus fez o quê? Versículo 15. E entregou a sua mãe. Depois que Jesus fez o milagre acontecer, que o menino foi ressuscitado, Jesus entregou a bênção para aquela viúva. Jesus entrega na nossa mão, quando Ele trazer a vida novamente, quando Ele ressuscitar o sonho, Ele traz para nós. A esperança Ele traz para nós. O refrigério Ele traz para nós. A viúva estava sem esperança, pois Jesus curou, ressuscitou e entregou na mão, no abraço daquela viúva. Ela não tinha esperança. Jesus trouxe vida e esperança e devolveu sonhos àquela mulher. Pare de culpar a Deus pelas coisas que não acontecem como você quer, pela traição que você não teve culpa. Para de culpar a Deus. Para de perguntar a Deus, você não está olhando?
Pai, eu mereço passar por isso, eu tenho feito tua palavra, eu tenho trazido tua mensagem. Para com isso. Para com isso. Para de colocar limite nas coisas. Jesus, ele quebra todas as regras. Se é para te trazer a sua bênção na sua mão, ele vai fazer. Ele fará. Ele está fazendo. Ah, eu não vou mais para a igreja porque tá o fulano. Para. Ai, agora eu tô sozinho. Ó, vou testemunhar. Meus pais se separaram. Eu tive que alugar um cantinho pra mim, pra não ser humilhado. Cheguei aqui só com o dinheiro da calção e ainda dividi em 2 vezes. Cheguei sem cota de gás. Cheguei sem nada. Apenas com um dinheirinho pra comer um pão até receber de novo e tal. Comi pão e bolacha por 2 semanas. Eu não pedi nada pra ninguém. E é por isso que essa palavra tocou no meu coração, pra mim trazer. Eu não pedi nada pra ninguém. Eu falei, Natália, me dá 50 aí. Eu falei, Mônica, falei, gente, me moia, me dá dinheiro. Tô passando fome. Eu não falei. Eu não falei. Mas Deus estava se compadecendo da minha dor. Aleluia. Deus estava observando a minha falta de esperança. Eu olhava aqui, pão, leite. E pensava, poxa, será que Deus realmente está comigo? Olha a situação. Até falei pra Natália, Natália, eu não mereço passar por isso, olha isso. Eu tô em desespero. Mas em momento nenhum eu pedi nada pra ninguém. Em momento nenhum. Mas Deus, ele vê e se compadece e toca no coração das pessoas. Consegui comprar minha cota de gás. Meu pai tem, mas não quis emprestar, não quis vender, não quis nada. Minha mãe também nada. Mas a providência, a esperança, o reavivamento, às vezes vem por situações ou coisas que a gente não consegue entender, não consegue decifrar, não consegue acreditar. A providência chega, até mesmo de pessoas ou de situações que a gente jamais imaginaria. Eu tenho minha cota de gás. Glorifico a Deus por isso. E eu tenho certeza que de um jeito ou do outro ele vai fazer a obra completa. Ele não fez assim, menino, levanta um pouquinho, conversa um pouquinho para sua mãe matar a saudade e morre de novo. Não, ele trouxe a vida de uma vez. Pelo seu falar, ele trouxe a vida para aquela menina, aquele menino, aquela viúva. Ele não fez meio milagre. Jesus não faz meio milagre. Jesus faz milagre completo, obra completa, perfeita. Jesus não faz meio milagre. Não é assim? Então eu consegui, com fé em Deus, comprar a cota. Você acha que Jesus não vai me ajudar?
de um jeito ou do outro vai fazer minha gente. Você não tá vendo? Difícil quando eu tava sem esperança. Ele fez uma. Nessa cota é o mesmo que vai fazer eu encher, é o mesmo que vai fazer eu comprar 2, 3 pacotes de arroz, de feijão, de açúcar. É o mesmo Deus que vai fazer. É o mesmo Jesus. E quando alguém bater na porta da minha casa, aonde eu já não tinha, eu vou poder abençoar. O que eu comia pão e leite, eu vou poder abençoar. Oh, toma aqui esse arroz para você. Toma aqui, vamos ali no mercado, tem um mercado a 1 minuto de casa. Vamos ali, vou comprar uma coisa para você. Ninguém vai saber, mas eu lembro da onde Deus me tirou e quando eu não tinha nada, Ele me abençoou. É dessa forma, ser grato a Deus pelas coisas que Ele faz e não ficar choramingando pelo que não acontece. Da mesma forma que Ele fez um milagre na vida daquela viúva, Ele vai fazer na minha. Ele não vai fazer meio milagre. Eu sei disso. Eu tô descansado, porque eu tava sem esperança, pensando em parar, pensando em desistir, triste, depressivo. Jesus me trouxe, assim como aquela viúva, ele me trouxe de volta a esperança para viver. Não é assim? Jesus vai trazer de novo esperança para você que perdeu. Crê nisso? Você crê nisso? Digita 3. Você crê nisso? Digita 3 para mim ver se você está escutando a palavra. Começa a sonhar de novo, começa a acreditar que o mesmo Jesus que de longe observou aquele sofrimento da viúva, mesmo que você não perceba ou ache que ele está longe, ele está observando e se compadece da sua dor. Amém? Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Se for preciso, ele usa até mesmo as pessoas que te perseguem para te abençoar. Ninguém entende como que ele faz, mas ele faz. Jesus podia ter passado ali na porta de Naim, visto aquele funeral, ah, e não ter feito nada. Mas ele se compadeceu e fez. Jesus está passando. Pega a palavra, recebe no seu coração e aplica na sua vida. Ressuscita os seus sonhos. Pede para ele. Ele está curando traumas. Ai, eu não vou casar mais porque eu fui traído. Ai, eu não vou casar mais porque fui abandonado. Ai, eu não vou mais naquela igreja porque fui criticado. Ai, gente, hoje é um basta para isso. Hoje é um basta. É um basta para isso. Aleluia. É um basta para isso. Ah, mas não sei. Ah, mas eu não acredito mais em ninguém. Comece a acreditar. Que quando Jesus fazer, a esperança vai voltar. Você vai viver o milagre. Tem um louvor lá, né, Natália? Você que é das antigas, 1900 e alguma coisa. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só Deus fez. Porque eu não lembro mais como é que canta.
Sei que é da Vanilda Bordieri. Jesus vai mandar parar o funeral e vai trazer vida. Sonho morto. Levanta-te. E aí, quando acontecer, Jesus vai entregar na sua mão. Não é assim? Glorifica a Deus. Eu só quero glória a Deus no chat agora. Glória a Deus por este momento. Glória a Deus por essa palavra. Se você crê e recebe, você vai glorificar. E você vai digitar com o caps ativado. O meu Deus é poderoso. Você vai digitar: o meu Deus é poderoso. O meu Jesus é poderoso. O meu Deus é poderoso. Não, mas você não entendeu. Você tá falando muito baixinho. Bate no peito, fala: o meu Deus é poderoso. Com confiança. Você tá muito tímido. O meu Deus é poderoso. Ele para o funeral. Ele traz a esperança quando nós estamos no fundo do poço. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue, não chores. É tudo passageiro, você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte ou glória. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisas descansar. Não é assim? Eu agradeço a minha oportunidade. Eu acho que já tá bom, né? Por mim, eu ficaria aqui, fazia uma vigília, tá?